Glória a Deus. Shalom. Os que estavam na esquina e já voltaram, shalom. Quem trouxe a boca, shalom. Opa, que maravilha, glória a Deus. Muito bom estar aqui. Honra para mim estar aqui com vocês, é sempre um prazer. Junto à Igreja Batista Nova Aliança tem sido bênção em muitos lugares nessa terra. Eu louvo a Deus. Nosso apóstolo está em viagem, mas a apóstola está aí. Louvo a Deus pela vida desse casal que tem nos recebido como filhos. Desde 18 de outubro de 2007, nos recebeu aqui às 11h40 da manhã. E a gente estava chegando de viagem de Mato Grosso, chegando de mudança. E desde esse tempo tem sido bênção para a nossa vida. Se vocês podem, se coloquem em pé para orar comigo agora. Eu vou guiá-los numa oração, eu vou lhes pedir que responda, eu recita essa oração, para que a gente possa dar liberdade para o Espírito de Deus fazer aquilo que Ele deseja fazer em nossa vida. Mesmo que nós estamos em época de Pentecostes, que começou isso na quinta-feira, fecha-se o portal no Shabat de Pentecostes, mas mesmo assim a gente ainda continua dentro desse mesmo portal do Pentecostes, onde podemos apresentar nossos molhos ao Senhor, apresentar ao Senhor a colheita que Ele tem para nós. Gratos a Deus pela oportunidade de ler a sua palavra e de amar o seu nome. E ainda, mesmo sendo Pentecostes, eu dei um título à palavra de hoje, que é graça que transforma. Tem tudo a ver com o tempo que estamos vivendo. Repita comigo: Pai, rendo minha mente para a renovação do conhecimento eterno. Que sua graça seja derramada sobre meu coração, que minha vida possa se tornar alvo da luz criativa que vem do Senhor. Me abro para receber os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus através de Cristo Messias. Eterno, libere sobre mim o dom da sabedoria e do pleno conhecimento de Ti. Que essa semente possa achar lugar em meu coração, a fim de germinar, crescer, verter seus frutos a seu tempo, trazendo sobre mim as mais profundas fontes de virtude e verdade. Dá-me sua sabedoria, com liberdade e boa vontade. Libera conhecimento e alegria. Que o conhecimento seja a porta pela qual as fontes de vida e libertação toque minha vida, como tudo que se relaciona com o meu nome, em nome de Jesus. Pai eterno, quero agora entrar nesse novo nível de revelação. Que o Senhor me permita manifestar a sua face, viver no seu tempo eterno. Que eu saia da naturalidade, a fim de ser estabelecido em corpo e alma no teu reino. Amém? Muito bem. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. É muito bem conhecido esse texto. A maioria de todo o povo que lê Bíblia o conhece muito bem. Tem algumas coisas muito interessantes aqui, do versículo 9 a seguir. Porque no versículo 8 ele vai dizer: olha, eu fiz um pedido a Deus durante 3 vezes,
eu falei com o Senhor: tira esse demônio da minha vida, tira esse mensageiro de Satanás da minha vida, é o espinho na carne. E aí, no versículo 9 ele diz, obrigado meu amado, ele diz, minha graça, isso é versículo 9, mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Muito bem, os que ainda estão em pé podem se assentar, fiquem à vontade, Deus abençoe. Existem algumas coisas que a igreja deixou de viver. Na maior parte do tempo, nós vivemos até os milagres de Jesus, até a cruz. Nós chegamos na cruz e ficamos ali. E a gente ainda acha uma razão para isso, porque nós lembramos do texto que disse Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, cada dia toma a sua cruz e siga-me. E a gente usa isso como uma muleta para ter uma desculpa, para não sair da cruz, porque é confortável ir só até a cruz, é confortável chegar na cruz e ficar ali. Se descer da cruz, nós precisamos caminhar, mas Jesus passou na cruz um tempo só. Então, deveríamos também deixar a nossa cruz no mesmo lugar que Ele deixou e ressuscitar junto com Ele, como está escrito em Efésios, que Ele disse que nós ressuscitamos com Ele, estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Nós não estamos mais na cruz, não paramos na cruz, nós seguimos o depois da cruz. Mas é costume a gente ficar só ali porque é confortável. Nós vamos até ali e dali para frente nós não temos que caminhar. Nós não temos que ir para Mateus capítulo 28, versículo 20, aliás, versículo 18 ao 20, que ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar tudo quanto eu vos tenho ensinado, e há de ser que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas isso é difícil. Se a gente deixar a cruz e caminharmos depois da cruz, então nós vamos ter que fazer alguma coisa e sair do nosso conforto. Eu fiquei ali regozijando, vendo a questão do evangelismo. Aqueles que querem ir para o evangelismo são aqueles que já passaram o tempo da cruz, são aqueles que estão vivendo a graça, são aqueles que estão vivendo o favor da graça do Senhor na nossa vida. E quando a gente fala de graça, a gente pensa assim: bom, a graça ela alivia tudo, a graça ela movimenta a nossa vida de uma maneira que nada mais vai nos atingir, não vai pesar nada. Agora deixa eu te dizer uma coisa: quando Paulo diz para Jesus, tira de mim esse espinho na carne, esse negócio está ruim demais, porque Paulo conta a história, por que ele recebeu esse espinho, e qual é o espinho. Ele diz que foi até o terceiro céu, viu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito dizer, e por causa dessas coisas foi-lhe dado um espinho na carne. E aí ele diz, a saber, um mensageiro de Satanás para que me esbofeteasse. Eis aí o espinho na carne. E ele era tentado por aquele demônio continuamente, por aquele espírito imundo. E ele dizia, Senhor, tira de mim, afasta esse negócio de mim. Aí o Senhor vem e diz para ele, ei, fica tranquilo. Enquanto você estiver dependendo de mim, ele só vai te esbofetear. Ele não vai te matar, ele não vai te condenar. Ele só vai te esbofetear. Mas você precisa disso por causa do orgulho. Você precisa disso por causa do alter ego. Você precisa disso para você não se exaltar por causa das excelências que você viu. Você precisa de estar lutando com isso sempre, porque aí você fica na dependência. Aí você se dobra, aí você se ajoelha, aí você clama, aí você adora, aí você levanta clamor diante do céu, e a graça do Senhor vem sobre a sua vida. O poder do Senhor
vai aperfeiçoando quando dependemos completamente dele. Aí eu tenho uma pergunta: qual foi a última vez? Talvez você pode até achar meio indecente essa pergunta, mas é pertinente. Qual foi a última vez que a graça te feriu? Qual foi a última vez que a graça te feriu? Qual foi a última vez que a graça te impediu de fazer aquilo que você queria fazer? Qual foi a última vez que a graça te corrigiu? Qual foi a última vez que a graça disse para você: não vá por aí, não faça isso, desista desse pensamento seu? Qual foi a última vez que a graça disse para você: é só até aqui e não passa desse limite? Isso é a graça nos ferindo. Isso é a graça nos chamando para a vontade do Senhor. Isso é a graça nos levando a entender a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. O apóstolo Paulo, que viveu coisas tremendas na presença do Senhor, foi um grande missionário, estabelecendo igreja em vários lugares, colocando a vontade do Senhor em primeiro lugar. Ele participou da graça e ele experimentou até dizer: eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. A graça levou Paulo para a prisão. A graça levou Paulo a ser chicoteado. Foi a graça que levou. Não foi a lei, foi a graça. A graça levou ele para Roma. A graça levou ele para a tempestade, para o naufrágio. Mas deu mais de 200 pessoas para ele naquele naufrágio. Deu uma ilha inteira para ele naquele naufrágio. A graça fez isso, empurrou ele para o naufrágio, mas fez ele chegar na ilha de Malta. E lá ele curou uma pessoa, e por causa daquela cura, toda a ilha se converteu ao Senhor Jesus. A graça, ela nos leva ao limite, e quando nós não podemos mais, ela nos carrega nos braços. O Senhor tem prazer em nos conduzir dentro da inteira vontade dEle. Ele tem prazer em nos fazer entender que a nossa salvação, ela é por causa do favor dEle. É a graça, aquilo que não merecemos, é um favor que Ele nos faz. Estávamos todos condenados, porque todos pecaram e distanciaram da glória do Senhor. Mas aí veio Jesus. A graça de Deus pega Jesus e leva ele para a cruz. Leva ele e o crucifica. Mata Jesus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 19, diz que Jesus desce às regiões mais baixas da terra e prega aos espíritos em prisão. Se ele não tivesse morrido, ele não podia descer lá, porque lá não podia ir corpo físico, tinha que ir o espírito, e ele desce e ele vai até lá e prega aos espíritos em prisão. Aí Paulo escreve no capítulo 4 de Efésios, dizendo que ele toma consigo cativo o cativeiro e sobe ao alto e dá dons aos homens. 4:8 até o 10. A graça do Senhor fez isso. Aqueles que já estavam lá, porque não tinha caminho para o céu ainda, como que eles iriam para o céu se ainda não tinha caminho? João capítulo 10, versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. No capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A graça se manifestando em forma de caminho. Ele se manifesta em forma de porta, e agora ele se manifesta em forma de caminho. Como não tinha caminho para o céu, todos que morriam iam para baixo, todos que morriam iam para um cativeiro e ficavam ali embaixo. Lembra a parábola do rico e Lázaro? Que um viu o outro, e aí o rico diz: ei, manda Lázaro molhar o dedo aí na água e colocar na minha língua, tem um abismo entre nós, daqui não passa para lá e de lá não passa para cá.
Aí vem Jesus e prega para aqueles espíritos que estavam lá, e Jesus diz assim: eu sou a porta. Aí a porta se abre para eles. Jesus diz: eu sou o caminho. E aí eles começam a dizer: eu quero entrar nesse caminho, eu quero sair contigo. E Jesus toma consigo o cativo, o cativeiro, e sobe para deixar lá na glória do Senhor. A graça de Jesus, ele desceu da cruz. Jesus ficou na cruz por um pouco de tempo, e ele fica na sepultura e ele ressuscita. Ele não permanece na cruz, ele não permanece na sepultura, ele não permanece no inferno, no Hades, mas ele ressurge e ele entrega o poder e a graça para a sua igreja. É por isso que ele diz: ide, fazei discípulos. A graça do Senhor vai nos levando para um caminho. E às vezes nós temos uma luta na nossa frente. Alguém aqui passa por luta esses dias? Tem uma luta aí? Tem? E você está fazendo o quê? Deixa eu ver se tem um agente grande aqui. Guzo, você pode vir aqui? Tem um garoto magrinho aí, pequeno? Senão eu não vou dar conta. Aqui, Guzo, por favor. Cadê um menino? Não, o Rodrigo não, o Rodrigo é pesado. Quero gente pesado não. Quero gente pesado não. É eu que vou carregar. Vigia, rapaz. Vigia. Vem cá você. Não, sobe ali, vai ficar mais fácil. Aí, esse aqui eu dou conta. Isaac e Guzo. Aí deixa o neném aqui. Deixa o neném aqui que eu vou precisar de você ali. Deixa ele aqui. Aí, bonitinho. Agora vem cá. Guzo, fica aí de frente para mim, por favor. O Guzo está debaixo do sangue de Jesus, amém? Eu vou dar um apelido para ele agora, mas não é isso que ele é. Ele é uma luta, é um impedimento. Esse aqui é a igreja que está passando ou que está enfrentando uma luta e não consegue passar. Por quê? Porque na frente tem uma barreira, tem uma luta. Vai, passa por ele. Não consegue passar, ele cerca. Vira um pouco, Luiz. Ele não consegue ir. Ele precisa clamar pelo Senhor, pela graça. Senhor, derrama sobre a minha vida a tua graça. A graça de Deus vai chegar e vai apanhá-lo nos braços. E a graça do Senhor vai em frente, e a luta vai ter que sair, porque nada pode resistir à graça do Senhor. E o Isaac passou pela luta, o Isaac venceu a luta. Glória a Deus, obrigado. A luta vem, mas a graça leva você. Às vezes você pensa assim: essa luta está tão apertada, sabe o que é? É a graça que está te empurrando sobre a luta, para você passar. Porque Deus sabe o que Ele colocou em você, Ele sabe o Espírito que está em você, Ele sabe da glória que está na sua vida. Ele vai te fazer passar, porque isso é para a glória dEle. E aí você depende. O Isaac não conseguiria passar, nunca, se não fosse ajudado a passar. A luta pode ser renhida, pode ser grave, pode ser grande, mas maior é a graça do Senhor que está sobre a nossa vida. 1 Pedro 4,14 diz: se fordes vituperado por amor a Cristo, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. O Espírito da glória de Deus está sobre a sua vida. É uma promessa do Senhor, daqueles que vivem dependendo da graça do Senhor. Tem luta? Tem, mas tem graça de Deus. Tem barreira? Tem, mas tem graça de Deus. E a graça te faz transpor qualquer barreira, porque isso é para a glória dele. Paulo enfrenta um demônio continuamente, e ele diz: afasta de mim esse demônio, Jesus. Afasta esse mensageiro de Satanás. Jesus disse: não, a minha graça te basta. O meu poder aperfeiçoa na fraqueza. Eu ouvi 2 testemunhos aqui de cura.
A graça foi lá. Alguém passou aqui por aquelas pessoas, não podia fazer nada daqui de onde estava, mas a graça do Senhor foi lá e realizou. A graça do Senhor foi lá e moveu naquele leito de enfermidade, porque a graça do Senhor levou a oração e o espírito de doença teve que sair, porque tinha alguém representando diante de Deus uma pessoa que estava na UTI. O Senhor faz essas coisas e nós ficamos esperando. Como? Ora, a história de Atos 2, ela vai acontecer no 10º dia. 49 dias haviam passado, 40 dias Jesus ficou com os discípulos, ensinando. No 40º dia ele diz: vão, faça discípulo de todas as nações, eu vou estar convosco todos os dias. Mas vocês ficam ali em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E eles vão. Tinha 500 pessoas aquele dia lá, quando Jesus diz isso. E 500 pessoas vão para o santuário. E quando vai passando os dias, pessoas vão desistindo. 380 pessoas desistiram, ficaram 120. 380 pessoas desistiram. 120 permaneceram. Todos eles estavam no mesmo lugar. Todos eles pensavam a mesma coisa. Todos eles pediam a mesma coisa. E de repente, no 10º dia, no 50º dia, 49 haviam passado. No Pentecoste, vem o Espírito de Deus às 9 horas da manhã e sacode o templo, e eles ouvem um som como de um vento veemente e impetuoso. É como que não era. E eles olham e eles veem línguas como que de fogo repartidas sobre cada um dos 120, e eles começam a falar em outras línguas. Eram idiomas, eram dialetos, porque todos que estavam ali, que eram estrangeiros, ouviram eles falar da magnificência de Deus na língua deles, e eles ouviam aquilo e ficavam impressionados. Alguns incrédulos diziam: tão bêbado, tão cheio de mosto, tão cheio de suco de romã fermentado. Tá, não, isso é o Espírito. Joel falou disso. O profeta Joel falou, ele profetizou que nos últimos dias ele vai derramar, e nós chegamos nesse tempo, porque o Brasil é o celeiro do avivamento do mundo agora. A Igreja Batista Nova Aliança, ela está se destacando entre todas com o avivamento do Senhor. Eu estou espantado com o que está acontecendo em Jacupemba, com o que acontece com nossos cultos, com o que acontece com o povo que está chegando ali. Tem acontecido cura, tem acontecido milagre. Famílias estão se juntando a nós, estão sendo salvas no Senhor Jesus, e já chega com vontade de evangelizar e de buscar vidas para o Senhor. O avivamento está chegando, o avivamento está aceso no meio da igreja do Senhor. É a graça do Senhor nos empurrando para o fogo, mas é para o fogo do Espírito. E todos aqueles que se entregarem a esse fogo, a glória do Senhor vai andar sobre cada uma dessas vidas, sobre a sua vida. Quando nós nos arrependemos daquilo que a gente fez de errado, a glória do Senhor vem sobre nós. Quando nós abandonamos algo que prejudicava a nossa comunhão com o Senhor, a glória do Senhor nos enche um pouco mais. Quando nós confiamos na palavra que Ele disse. Tem um negócio muito interessante, amados. Muitos dizem assim: não, isso é coisa do Velho Testamento. Beleza, para mim é coisa do eterno. De Gênesis 1 até o final da Bíblia, para mim é coisa de Deus, porque o que Deus falou é eterno. Quando Jesus veio, Ele diz assim: vocês estão cuidando que eu vim abrogar a lei? Não, eu vim cumprir. E enquanto toda a lei não for cumprida, eu não volto. Eu só vou voltar quando ela toda for cumprida. Agora eu quero que você entenda uma coisa:
Jesus é filho de Deus, correto? Jesus é filho de Deus, sim? Certo, e você acha que ele iria desfazer o que o Pai fez? Você acha que ele ia desmanchar o que o Pai fez? Não, ele não ia desmanchar, ele não vai desmanchar, ele vai nos levar a entender e a cumprir a vontade do Todo-Poderoso. Jesus está prestes às portas para vir para a sua igreja. Ele está às portas para buscar o seu povo, e aqueles que estiverem prontos irão encontrar com o Senhor, adorando, exaltando, bendizendo o nome dEle, porque a graça vai nos empurrar até Ele. A graça vai nos empurrar a encontrar com Ele nos ares, na glória, vai nos fazer viver a presença dEle. Quando Paulo vai pedir ao Senhor, hein, não me dá luta não, já chega, eu estou cansado. Quantas vezes você fica cansado a semana toda? Quantas vezes você não consegue descansar? Uma vez Deus me deu uma palavra sobre iniquidade. Em Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Quando ele fala para Lúcifer, perfeito eras em todo o seu caminho, até que se achou iniquidade em ti. Quando Deus me deu essa palavra, eu disse, o que é isso? O que é iniquidade? Nesse caso aqui, é falta de graça. Iniquidade é maldade. Iniquidade é astúcia maligna, para nos desviar da vontade perfeita do Senhor. E desde o dia que nós entregamos nossa vida para o Senhor Jesus, nós fazemos aliança com a graça eterna. Nós fazemos aliança com a graça dEle, nós fazemos aliança com o céu, nós fazemos aliança com os anjos do Senhor, e os anjos do Senhor estão à nossa disposição. Fazemos aliança com os ministros do Senhor, e os ministros do Senhor são como labaredas de fogo, e vêm sobre o povo dEle, para nos livrar daquilo que o inimigo quer nos embutir. O diabo deseja matar, roubar e destruir, mas Jesus veio e derramou a graça sobre nós, e Ele disse, pronto, você está debaixo do escudo, o diabo não pode tocar em você. 1 João 5,18, filhinhos sois de Deus, e o maligno não lhes toca. Então diga para quem está do seu lado, o maligno não pode tocar em você, você está debaixo do sangue de Jesus. Você está debaixo do sangue de Jesus, a graça é o seu escudo, e o diabo não pode passar esse escudo. Hoje você orou pela sua casa, você estendeu a sua mão para o rumo da sua casa, você enviou um escudo por sobre a sua casa, por sobre a sua família, por sobre o seu povo, aqueles que estão contigo debaixo da graça do Senhor. A graça nos leva a passar por dificuldade, sabe para quê? Para provar aquilo que Deus já colocou em nós. Quando você está passando por uma luta, às vezes você reclama, não é isso? A gente não costuma reclamar quando está passando luta. E se você começar a pensar, eu estou nessa luta porque o Senhor está me testando, para ver se eu sei usar o que Ele colocou em mim. Ele te dá a oportunidade de você usar os dons e os talentos que Ele te deu, porque são irrevogáveis. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação do Senhor são sem arrependimento, ou são irrevogáveis. Quando Ele te leva para uma luta, viu, Rodriguinho? Quando o Senhor te der uma luta, pergunta para o Espírito Santo, como eu uso essa capacidade que o Senhor me deu para vencer isso aqui? Como que eu uso a capacidade que o Senhor me deu para vencer essa luta? Como que eu faço? Eu perguntei para um amigo um tempo desse, aliás, eu ouvi alguém perguntar, encontrei com ele em Vitória, conhecido de alguns aqui, o bispo Rinaldo. E aí a gente estava numa reunião, e alguém perguntou a ele, como é que você faz, que oração que você faz para prosperar? Ele disse, nenhuma, eu não oro para prosperar. Eu disse, e agora, né? E a pessoa perguntou para ele, e o que é que você faz? Eu cumpro o princípio. Se eu cumpro o princípio, eu não preciso de orar, eu só preciso cumprir princípio.
Qual é o princípio da santidade? Afastar-se daquilo que não é bom, afastar daquilo que contraria a vontade de Deus. O que é que me leva a cumprir o princípio de viver a graça do Senhor? Amá-lo e adorá-lo todos os dias da minha vida. Quanto mais eu adoro, mais a graça do Senhor vem sobre mim. Quanto mais eu busco a presença do Senhor, mais a graça do Senhor me impulsiona. Paulo diz assim: olha, se eu prego o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se eu não realizar, se eu não fizer. A minha obrigação e a sua obrigação é valorizar a graça que está em nós. Qual foi a capacidade que Deus colocou em você? Eu já lutei para aprender a tocar violão. Aí hoje eu vejo uma criatura de Deus aqui tocando uma guitarra a tapa, batendo na guitarra e saindo o melhor som. Eu digo, não é possível um trem desse não. Eu achava que era só bateria, que era tocada a pau. Agora vem o outro e bate na guitarra e faz um excelente som que adora o nome do Senhor. Deus te deu talento, Deus sabe o que Ele colocou em você, e como você usa, Deus recebe, e a igreja é beneficiada por aquilo que você distribui. Deus não vai te dar se for para seu egoísmo, mas Deus vai te dar se for para compartilhar com todos que estão ao seu lado. A graça do Senhor vai te empurrar, ela vai te levar ao entendimento. A graça do Senhor vai te fazer ler Bíblia. Deus está movendo um negócio aqui. Eu vi Junão falar um negócio aqui. Eu digo, ele está escarafunchando também, né? Quando ele falou lá do Monte Sinai, dos 3.000 que morreram lá, que beberam o ouro ralado, Deus cria ali o ouro coloidal, da mesma forma da prata coloidal. Aquele povo estava tudo cheio de verme. Deus estava desverminizando o povo. Tem muito crente precisando de desverminizar, precisando de fazer uma consulta. Aquele povo estava cheio de verme. Eles comiam lavagem no Egito, eles comiam resto de comida suja no Egito, estava cheio de verme, e os vermes estavam dirigindo a vida deles. Chega no Monte Sinai, Moisés olha para aquele povo todo cheio de verme. Os vermes fizeram eles fazer o bezerro de ouro. E agora Deus diz, eu vou matar todo mundo e começar uma nova geração contigo. Moisés disse, não senhor, vai não, não vai. Se o senhor quiser matar todos, ele me mata junto também, porque eu vou ter vergonha de chegar com uma nova geração e dizer, Deus não deu conta de trazer eles até aqui e matou no deserto. Aí Deus disse, tá bom, então vamos desverminizar o povo. Dali Deus cria também o maná, que quando o maná caía e tocava na areia do deserto, ele era modificado organicamente, e ele se tornava um vermífugo, e ele começou a desverminizar o povo. Levou 40 anos para matar tudo que foi verme, mas também era 400 anos verminizando. Matou tudo. A nova geração entra em Canaã com autoridade. 2 que aceitaram o tratamento de Deus, Josué e Caleb, entraram acima de 40 anos na terra prometida. Entraram com 80 anos, mas entraram. 5 anos depois, Deus fazia um negócio muito doido. Eu acho que Deus está fazendo isso comigo. Daqui a 2 anos eu completo 70 anos. E eu acho que Deus está paralisando o tempo a meu respeito também. E igual paralisou com aquele povo. Caleb chega naquele monte e ele diz, hoje eu tenho 85 anos. E ainda tenho no meu braço a mesma força que eu tinha aos 40. Eu tenho força para entrar e sair. Eu tenho força para guerrear, porque o Senhor estava com ele. A graça levou ele até lá. Diga para quem está do seu lado, hein? Vamos fazer uns exames e tomar vermífugo? Deus está querendo usar a sua vida para os vermes não te dirigir mais. Fazer uma limpeza. Eu disse para o pessoal lá em Jacupemba, disse para todo mundo tomando vermífugo. Vai procurar médico, faça exame e vai tomar. Toma, desverminizar.
tirar esses pensamentos que ofusca a graça, que rouba a sua energia, que não te deixa ter disposição. Quer ver um negócio? Tem oração 5 horas da manhã. Todos os dias, ora eu e o irmão Jurandir. De vez em quando, o Graciano vai também na oração, 5 horas da manhã. Mas todos os dias, somos 2. Na segunda-feira é só eu. Todos os dias, estou lá orando, e orando por todos, orando por toda a nova aliança. O Senhor me deu graça para me despertar todos os dias, às 4h45 da manhã. E estar na igreja orando, todos os dias, às 5 horas da manhã. Mas a maioria do povo não dá conta de se levantar, e se levanta para 5 horas da manhã, está na igreja, passa o dia com o corpo arrebentado. Tira os vermes que você vai ter disposição. Está roubando a sua energia, está roubando a sua capacidade de pensar, está roubando a sua capacidade de orar, está roubando a sua capacidade de adorar, está roubando a sua capacidade de levantar as mãos em adoração ao Senhor. A graça do Senhor quer te levar a um patamar mais alto. Lembra da oração que nós fizemos no início? Para nossa mente ser tomada para o Senhor, para que a gente possa compreender a nova revelação, para a gente entrar nessa nova revelação do Senhor, para o Senhor nos tirar do conceito mundano e nos colocar no conceito eterno. A graça do Senhor quer ser derramada sobre nós, mas a gente fica parado, esperando, não sei o que não, mas fica aí esperando alguma coisa. Só que essa coisa não vem, essa coisa só vem se a gente mudar o comportamento. A graça do Senhor, a bíblica, ela é um favor que nós não merecemos. Ela não só apenas perdoa, ela transforma. Graça que transforma. Diga para quem está do seu lado, se a graça que você recebeu não transformou suas atitudes, você precisa receber a graça verdadeira. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe para que possa dar aos outros, para que possa repartir. A graça faz mudança na nossa vida. Se nós continuamos com a mesma mentalidade, é porque a graça não chegou. Mas se a gente mudou, é porque a graça do Senhor está na nossa vida. É porque a bênção do Senhor veio sobre nós. Mudamos. Estão falando mal de mim, problema de quem fala, eu não vou carregar o mal dele. Estão murmurando contra mim, problema do murmurador. A Bíblia diz que o murmurador vai morrer no deserto. Deixa ele murmurando. Eu vou caminhando com a graça do Senhor. Eu vou indo em frente. A graça do Senhor me protege, ela é meu escudo. Então pode falar o que quiser falar. Não estou preocupado. Eu continuo do mesmo jeito, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que eu tenho crido no Senhor da graça, mas eu sei que a graça me impulsiona. De vez em quando ela me dá uma surra, de vez em quando ela me machuca. Aí eu vou chorar aos pés do Senhor. Eu vou me dobrar diante do Senhor, eu vou jejuar. Eu vou parar durante um tempo, vou parar de comer. Jejum, irmão, é abstinência. Abstinência? Não, abstinência é aquela coisa ruim. Eu preciso parar de comer. Se eu vou jejuar, eu preciso de parar de comer. Eu vou fazer o jejum de Daniel, aí come um tanto de legume. Isso não é jejum, isso é propósito. O jejum de 21 dias de Daniel, ele não comeu nada. Ele ficou junto ao rio, orando e esperando o anjo do Senhor chegar. Tanto que quando o anjo chegou, ele estava caído, sem força. O anjo precisou de tocar nele para ele levantar. Quando você faz um propósito, você deixa de comer alguma coisa, fez um propósito, faça propósito, é bom, mas o dia que Jesus te chamar para um jejum, então abstenha-se de todo tipo de comida. Eu convido você, para daqui a 2 meses, você jejuar junto comigo, 21 dias. Eu ainda tenho que chegar aos 40, né? Mas até agora é só 21. Ainda não dei conta de ir mais não. Mas o Senhor nos leva para isso, a graça nos leva para isso. A graça me leva a compreender o irmão. A graça me leva a compreender a minha mulher, a minha esposa.
nas dificuldades dela, na luta dela. Sabe, naqueles momentos mais difíceis da mulher, Deus colocou o marido do lado dela para ser a fortaleza, para ser o provedor, para ser, a graça me leva a compreender. A graça leva a mulher a compreender o seu marido, a ajudar o seu marido, porque mulher é mais delicada. Mulher é mais delicada, ela tem mais sensibilidade do que o homem, e ela pode então ajudá-lo. A graça me leva para isso, mas se eu não entendo isso, não é a graça que eu estou vivendo, e eu vou ter que dar conta diante de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 21, diz: sede sujeito uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aí ele entra no 22, ele diz: mulher, sede sujeita ao seu marido como ao Senhor. Aí ele vai para o versículo 25, ele diz assim: marido, cadê os maridos que estão aqui? Dá um sinalzinho aí para mim. Ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para apresentar a si mesmo. Para apresentar a si mesmo, não é para apresentar para os outros, é para si. Como? Aí ele compara com a igreja, pura, santa e gloriosa. É obrigação do marido amar a mulher, porque a graça vem sobre nós a partir do momento que a nossa casa tem comunhão. Homem e mulher casado que não tem comunhão em casa, você vem para a igreja, você não consegue adorar. Às vezes você ganha uma oportunidade, você vai ministrar, você fica muito bem, você vai muito bem, mas todo mundo está percebendo que está vazio, não está legal o negócio, porque lá em casa o negócio está ruim, o negócio não está bom lá, a graça não chegou até lá. Talvez a graça chegou só para um, não chegou para o outro, e o outro não quer entrar debaixo da graça, porque a graça corrige, a graça machuca, a graça fere, ela manda a gente mudar o comportamento. A graça te manda mudar o comportamento. Quando há a pergunta: qual foi a última vez que a graça te feriu? A gente fica assim pensando: a graça me ferir? Que negócio é esse? Quando foi que a graça te mandou mudar de atitude? Quando foi que a graça diz para você assim: hein, a sua natureza, ela foi dada para ser usada a benefício do reino de Deus, e não a seu próprio benefício. Minha natureza é forte, usa ela para ganhar alma para Jesus. Minha natureza é pacífica, usa ela para pacificar as famílias. Usa a sua natureza. Deus não errou quando Ele fez você desse jeito. Quando Deus fez você bonito assim como você é, Ele não errou. Mas Ele não errou quando fez você feio também como é. Aquele que escapa da feiura quando é novo, de velho não escapa. Não adianta. Então vai chegar um momento, vai murchar tudo, vai dobrar o cabo da boa esperança. Mas isso é a graça do Senhor. Felizes são aqueles que ficam velhos e murcham tudo. Felizes são eles, porque quem não chega até lá é porque já morreu. Quem quer chegar à velhice? Eita glória, a veiarada tudo agora se manifesta. A graça do Senhor nos motiva a viver o que a Bíblia diz. Se é eterno o que a Bíblia diz, Gênesis 6:3 diz que você vai viver 120 anos. Eu só vou viver 93 porque 27 eu gastei à toa, bebendo, fazendo todo tipo de bagunça. Não recupera os anos. Você pode remir os anos, mas recuperá-los nunca mais. Mas você pode remir. Aquilo que ia levar 2, 3, 4 anos para acontecer, pode acontecer em um mês. Você pode remir esse tempo. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Você pode remir. A graça te leva a remir o tempo. Ela te dá entendimento. Por isso, todos os dias eu oro: Senhor, toma a minha mente, muda, Senhor, a minha maneira de ver,
dá-me a tua comunhão, a tua graça. Eu quero viver a graça, não importa se ela me empurra no abismo, se a graça que está me levando, ela vai ficar lá embaixo, me aparar também, ela não vai me deixar perecer. A graça do Senhor, ela nos sustenta. Sabe o que levou aqueles 120 a receber o Espírito Santo? A graça que lhes trouxe paciência. No 10º dia, pode ser que todo mundo estava cansado. Talvez tinha já 9 dias, o 10º dia agora aqui dentro desse tabernáculo. Talvez todo estava sonolento, mas de repente alguém começa a lembrar de um milagre de Jesus. Você se lembra de algum milagre de Jesus depois da cruz? Por que todo mundo só prega milagre de Jesus da cruz para trás? Cego de Jericó? O que mais? Leprosos? Ressurreição? Filha de Jairo, Lázaro? Tudo foi antes da cruz, foi até a cruz. E depois da cruz? E os milagres que ele fez? João disse assim, olha, se fosse escrever todos os milagres que Jesus fez, não tinha livro no mundo para caber tudo o que ele fez. Mas ninguém fala dos milagres que ele fez depois da cruz, quando ele desceu da cruz. A primeira coisa foi dar a nós o Espírito Santo. Dizer para vocês, eu não vou deixar vocês órfãos não, eu estou indo. E o primeiro milagre foi encher e botar a gente para falar numa língua que às vezes nem a gente sabe o que está falando. Os anjos não sabem o que nós estamos falando, o inferno não sabe o que nós estamos falando, só o Pai sabe o que nós falamos. Porque a Bíblia diz claramente, em mistério fala com Deus, ninguém mais entende. Com Deus você fala de mistério. A graça do Senhor te leva a conhecer o coração do Pai, te leva a conhecer seu irmão. Quantos de vocês já foram feridos e permaneceram feridos, porque ainda está carregando a cruz? Eu vou te convidar hoje, para você levar a cruz, e colocar ela lá no monte, onde Jesus deixou a cruz dele, e se revestir do Espírito Santo, e agora troca a cruz pelo Espírito Santo, troca a cruz pelo Espírito Santo, e começa a caminhar, cheio do Espírito Santo. Ah, mas a cruz foi o sinal, foi por lá que nós passamos, e depois que nós saímos da cruz, lembra que quando a gente vai encerrando, o encontro é enchendo com o Espírito Santo, você já passou da cruz, você já foi acima, você chegou no lugar agora que a graça é quem te impulsiona. Deixa a cruz, deixa o lugar da cruz, desce da cruz pelo amor de Deus e começa a andar cheio do Espírito Santo. E aí vem sobre você. Quantas vezes o apóstolo já pregou aqui sobre os 7 Espíritos? Isso aí vem sobre você. Quando é que veio isso agora? Veio depois da cruz. Aquilo que Isaías fala em capítulo 11, versículo 2. Aquilo que Isaías fala no capítulo 61, que veio sobre Jesus. O Espírito Santo, ele veio com um objetivo. E agora a cruz ficou lá no monte, mas Jesus saiu dela, foi para a sepultura, saiu da sepultura e foi ascendido ao céu. Quando ele chegou, ele enviou o Espírito Santo. Eu fico pensando, 9 dias de festa no céu, pela chegada de Jesus. Por isso o Espírito Santo não podia vir antes do 50º dia. Estava na festa. Quando termina a festa, aí o Espírito Santo vem e enche todo mundo que estava ali no tabernáculo. E aí Deus ressuscita 3.000 almas que haviam morrido lá no deserto. Deus não deixa a sua casa faltando. Exemplo, Jó. Jó perde quantos filhos? Quantos filhos? 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Passa o tempo, Jó é restaurado. Deus restaura o ventre da mulher dele. Dá quantos filhos para ele? 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E aí a Bíblia diz assim, eram as mulheres mais belas de todo o Oriente. Quando Deus
tirou alguma coisa sua, é porque Ele vai te dar algo melhor ainda. Quando Deus tirou algo de você, é porque aquilo ia te atrapalhar. A graça vem e preenche o lugar. Paulo disse: Senhor, tira de mim esse mensageiro. Aí o Senhor disse para ele: não, a minha graça te basta. Ela vai te preenchendo aí. Ela vai te preenchendo. Ele chega para aquele povo lá em Corinto, ele diz assim: eu falo em língua mais do que todos vocês. Eu gostaria que todo mundo falasse em línguas, mas eu prefiro que profetize. Eu prefiro que cada um de vocês seja profeta. Porque se você é profeta, você edifica a igreja. Diga para quem está do seu lado: me ajuda a ser edificado, por favor. Quando você me vê errar, me cobra. Ah não, mas é o apóstolo João Geraldo. Não importa, é gente, errou, ajuda a corrigir, ajuda a dizer: não faça isso. A graça nos impulsiona a ajudar uns aos outros, ajuda a gente a caminhar, ajuda a gente a fazer a vontade do Senhor, ajuda a gente a chegar na presença do Senhor, me ajuda a adorar nos cultos. Alguém aqui trabalha em alguma empresa que tem que bater ponto, bater cartão? Alguém? Hã? Tá. Você pode chegar lá atrasado assim, sem nenhuma justificativa, e bater o ponto certinho? Não? Você pode faltar sem justificativa e no final do mês recebe? Não? E Jesus, por que eu fui entrar nisso aqui? Agora eu tô arruinado, Junão me socorre. E por que no culto a gente chega atrasado, ou a gente falta e não justifica e não faz nada? Quando nós vamos bater o ponto no céu, como é que vai ser? A porta vai se abrir quando a gente passar o crachá, vai? A graça nos leva a fazer aquilo que é certo e andar na presença do Senhor com confiança. Andar na presença do Senhor querendo a graça derramada sobre a nossa vida. O que é mais? A graça nos capacita a mudar. Se eu não mudei nada, então a graça não está na minha vida. Eu fico preocupado, irmãos. Fico assim muito preocupado. Eu recebi Jesus no dia 25 de maio de 85. Eu tinha 27 anos de idade. Hoje eu estou com 68. Fui caluniado, perseguido, excluído, sem nenhuma razão. Nunca falei mal dos meus líderes. Nunca. Eu nunca sentei com o apóstolo Hélito para dizer: eu fui assim, assim, assim lá em Mato Grosso. Eu fui perseguido lá dessa forma. Nunca, nunca. Eu não carrego eles nas minhas costas, porque a graça me levou a perdoar. Sempre que eu vou a Mato Grosso, um daqueles vem: você prega lá na minha igreja? Eu prego. Nunca falei no assunto, eu vou lá e prego a palavra do Senhor. Abraço todos eles, eu não tenho rancor no meu coração. Não me preocupa. Por isso, eu estou vivendo a saúde divina. Eu não vou ao médico, graças a Deus, eu não tenho problema de saúde. Às vezes, se eu tenho que dormir tarde, eu durmo tarde e me acordo no mesmo horário no outro dia. Se eu preciso trabalhar o dia todo, eu trabalho e tenho vigor para isso, por causa da graça do Senhor que está na minha vida. Mas eu não carrego ninguém nas minhas costas, porque a graça do Senhor me basta. Eu não preciso carregar ninguém, eu não preciso de murmurar, eu não preciso de maldizer ninguém, porque o Senhor me sustenta. A graça do Senhor é que nos sustenta. O ano passado, quando eu completei 67 anos, no dia seguinte, alguém me perguntou: quantos anos você tem? Eu digo: tem 68. Não, mas não é 67? Eu digo: não, 67 eu completei ontem. Eu estou vivendo 68 anos. Aí passa um Corolla 2025 na minha frente. Eu falei: Senhor,
meu corpo ia se dar muito bem com um carro desse aí. Dois meses depois, de manhãzinha, eu recebo uma ligação. O apóstolo Wellington me liga: Geraldo, você quer pegar um Corolla 2025? Eu digo: querer até que eu quero, né? Mas, não, eu pego o seu carro e a gente acerta o resto. Tá bom, é meu. Tá aí o Corolla 2025. Aquilo, 2 meses depois, eu acho que o apóstolo também não sabia, não tinha nenhuma intenção com isso, mas termina saindo uma situação, e ele me passou o carro, e a gente está acertando o restante, e eu estou desfrutando disso. Sabe por que eu estou dando esse testemunho? Porque eu estou vivendo as bênçãos dos meus 68 anos, eu não estou vivendo a bênção dos 67, porque já passou, está atrasado, eu estou vivendo bênção atual. As bênçãos não podem mofar. Quando ela chega mofada na sua vida, ela já vai te fazer mal. Tem que ser atual, tem que ser quentinha. Por que que quando chega 31 de dezembro, você no dia 1º, você não diz que está vivendo 2025? Por que que você está dizendo que está vivendo 2026? 2025 completou, tá bom, mas você completa 67 anos, aí você quer ficar nele um ano todo, né? Recebendo a bênção de 67, eu desisti de todas elas, revoguei todas elas e entrei para de 68 e estou desfrutando da graça do Senhor. Muda seu comportamento. Ai, fica escondendo a sua idade, beleza, que Deus esconda as bênçãos também. Ah, eu estou fazendo 4.1, que o Senhor te dê 4.1. É melhor 4.1 ou 41? A graça do Senhor quer fazer você mudar. Você está disposto a mudar? Quer desfrutar as bênçãos do Senhor? Quer viver o novo do Senhor? Quer mover o molho diante do Senhor? Primícia, Pentecoste. A gente está vivendo as festas bíblicas agora. Eu sei que aqui também vive, mas a gente vive algumas outras coisas também. Eu não sei se vocês estão vivendo, e eu não vou falar delas aqui, mas a gente está vivendo as festas bíblicas. Abandonamos as festas romanas e pegamos as festas bíblicas para nós. A igreja do Senhor precisa viver isso. Eu sei que vocês estão vivendo muitas dessas bênçãos do Senhor, das festas bíblicas. Estão comemorando. E é bom demais isso. Setembro vai mudar o ano. De novo, né? Vai mudar o ano. Aquilo que a Bíblia ensina muda em setembro, dia 12 de setembro. E eu quero mudar junto. Eu quero viver esse ano bíblico. Eu quero viver o ano que o Senhor disse: esse é o primeiro dia do ano, é o primeiro mês do ano, e assim será perpetuamente. Eu quero viver isso, porque eu quero viver a bênção do ano do Senhor. É por isso que quando eu completo um ano de vida a mais, eu já mudo para o outro. No dia seguinte, quantos anos você tem? Ah, é completo? Não, eu estou vivendo ele. Estou vivendo ele. Em outubro eu termino de viver 68 anos. Acabou, eu vou para 69. Não vou ficar no 68, eu quero chegar em 120. E se eu ficar sempre um ano atrasado, eu não vou chegar no 120. A minha força termina antes. Eu preciso chegar lá. A graça de Deus quer te levar. Quer mudar? Tem alguém aqui disposto a mudar e viver a graça do Senhor? Se tem, fica em pé, por favor. Mudar com a graça do Senhor. O que a graça tem feito contigo? Houve uma época que a gente ouvia muito: ó, o dia que você aceitou Jesus, pronto, está tudo certo já. Aí a gente começa a ler Bíblia,
E a Bíblia diz, ó, está errado nisso aqui, você precisa mudar isso, você precisa melhorar aquilo. E a gente vai chegando perto de Jesus. Apóstola, quanto mais perto a gente chega de Deus, pior a gente fica. A gente olha para a gente e diz, miserável pecador que eu sou. A minha justiça é como trapo de imundície. Miserável pecador que eu sou. Senhor, eu preciso de perdão. Senhor, eu preciso da tua misericórdia na minha vida. Que a tua graça me limpe e me purifique. Mas aí vem Deus e diz assim, ei, muda tal coisa. Muda suas palavras, muda seu comportamento. Ah, Senhor, é muito difícil. É muito difícil. Quando a gente estava em São Mateus, tinha uma senhora lá que queria engravidar. Acho que já tinha uns 6 ou 7 anos de casado e não conseguia engravidar de jeito nenhum. Um dia chegou para mim e disse assim, apóstolo, o nosso desejo, ela e o marido, o nosso desejo é termos um filho, uma filha. O que a gente precisa de fazer? Eu disse para ela, para de comer chips. Para de comer chips que você vai engravidar. Bicho é besta, né? Chips, o que tem chips a ver com útero? O que tem a ver com ovário, com trompas de falópio? O que tem a ver? Nada. E ela disse, se eu parar, eu vou engravidar. Ela comia chips 5, 6 vezes por dia. Vai, você vai engravidar. Então eu vou parar. 3 meses depois ela estava grávida. Engravidou. Nasceu a menina. Passa o tempo, engravidou de novo, nasceu outra menina. Eu saí de São Mateus, fui para Jacupemba. Aí um dia ela estava no centro, lá no centro de São Mateus, com as 2 meninas. E aí disse, minha filha, vamos comprar um chip aqui, o velhinho não está mais aqui. Só um chips. Comprou um chips. E as 3 comeram chips. E começaram a sentir dor lá no centro de São Mateus. E começou a sentir dor e contorcer. Para chegar em casa foi a maior dificuldade. Chegou em casa, ela lembrou. Foi a palavra do velhinho. Deus, eu nunca mais vou comer chips. Fez um concerto com Deus. Sarou. Aí você diz assim, mas uma tonguice dessa, uma coisa besta dessa? Sim, aquilo que é mal para a sua saúde é glutonaria. E o espírito de glutonaria, ele te adoece. Aí diz assim, glutonaria é comer muito. Não, irmão, glutonaria é comer aquilo que Deus proíbe comer. Um médico disse para alguém, a pessoa chegou e perguntou para ele, o que é que eu posso comer então? Porque ele foi proibindo um tanto de coisa. E aí o médico disse, coma tudo aquilo que Deus criou. O que não foi Deus que criou, não coma. Ou seja, tudo aquilo que é industrializado, tudo aquilo que está cheio de conservante, tudo aquilo que está, para de preguiça, faça coisa natural, faça coisa da hora. Deus vai mudar a sua saúde e vai mudar a maneira de você entender a vontade do Senhor. Eu não sou nenhum comerciante nem nutricionista. Eu não vou ganhar nada com isso. Mas eu sei que a sua vida vai mudar. A graça vai te levar a mudar esse comportamento. Pergunta ao Senhor o que eu devo comer. O que eu devo comer? E o Senhor vai te indicar o que você deve comer. Às vezes eu faço propaganda contrária aos outros. Para de comer salsicha. Aquele trem vai podre. Só restos. A sua saúde vai embora. E depois você quer oração. No dia 21 de julho de 2007, tinha um congresso, Salgados pelo Fogo, lá no outro prédio. Alguém entrou na fila para receber a oração.
E aquele moço que estava orando, ele perguntou: por que é que a senhora quer oração? Ela disse: é para ser curada da diabetes. Ele disse: vou orar não. Para de comer açúcar, você vai sarar. Orar por diabético não resolve, irmão. Ele não para de comer o que não deve comer. Ele vai continuar, você vai perder a oração. E você acumula sobre ele um castigo, porque a graça virá sobre ele por causa da sua oração. E vai oprimi-lo, vai espremer ele, vai ficar pior para ele. Então não ora, muda o hábito. Quer melhorar? Quer melhorar com Deus? Lê Bíblia, ora, jejua. A graça de Deus vai te impulsionar. Quer prosperar na vida, em qualquer sentido da sua vida? Aproxime-se de Deus. E quando vier um problema, uma dificuldade, pergunta: Espírito Santo, tu já me capacitou para isso aqui, por isso veio a luta, então como é que eu faço aqui? O Espírito Santo vai te dizer como é que você faz. Enquanto vai cantar aqui, se você entendeu que você pode mudar de vida, se você desejar e quiser receber oração aqui, então você vai sair do seu lugar e vir enquanto está sendo ministrada essa canção, e a gente vai orar por você. Eu vou pedir ao Senhor que a graça dele se manifeste sobre a sua vida. Segundo o que diz essa palavra, a graça do Senhor vai te fazer mudar completamente e romper cadeias e barreiras. E essa é a oportunidade. E eu vou chamar só agora. Quem deseja a oração, sai do seu lugar e vem. Glória a Deus. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti, não tenho nada eu sei sem ti. Sem a tua graça não somos nada, Senhor. Pastores, venham nos ajudar. Os que não forem receber a oração, venham orar, por favor. Essa canção é verdade. Seja derramada agora, Senhor, trazendo mudança, trazendo, Senhor, mudança completa. Toma a mente agora, Senhor, toma o coração, cada atitude seja mudada agora, Pai, em nome de Jesus. Que o teu poder manifesta, Senhor,
tirando tudo aquilo que impede o teu filho de chegar à tua presença e desfrutar da tua graça. Poderoso Senhor, no nome de Jesus, com a tua graça poderosa, vem cobrir, Senhor, a tua filha. Cobre, Senhor, a tua filha. Que o mundo não tenha direito de tocar nestas tuas filhas. Sim, ó Deus, em nome de Jesus, toda a ilusão do mundo seja cancelada. Pai, em nome de Jesus, a tua graça, Senhor, a tua graça que muda, a tua graça que restaura, a tua graça que fortalece, a tua graça que dá entendimento. Tu tens, Senhor, sobre a vida da tua filha um projeto infindo, glorioso, maravilhoso, Senhor, um projeto que a tua graça empurre a tua filha agora, Senhor, para romper a barreira que está adiante. Em nome de Jesus. Quando ela não puder mais, tome-a no colo, Senhor. Que a tua graça tome no braço, Senhor, e leve a tua filha a transpor a barreira, quebrando assim, Senhor, todos os paradigmas e a tua glória manifestando de uma forma poderosa, no nome de Jesus. Deus querido, a tua filha tem colocado na tua presença e no teu altar. E todas as vezes que ela pede a tua graça, Senhor, tu dás a ela a oportunidade de vencer. Tem sido tão difícil, Senhor. Quantos porquês, quantas vezes, Senhor, tem pedido, quantas vezes tem movido, Senhor, tem ardido o coração, às vezes se cala diante de ti porque não tem palavra para dizer. E a tua graça está levando a tua filha, Senhor. Até aqui tu a trouxeste. A tua mão poderosa, Senhor, virá e fará transpor. Traga o alívio agora, Pai, em nome de Jesus. Tira o peso, o cansaço que ela tem sentido, os ombros pesados, Senhor. Em muitos dias pensa que não vai conseguir passar, mas a tua graça tem conduzido a tua filha. E é por isso, Senhor, que eu te peço, fortaleça, enche a tua filha, Senhor, com a tua graça, com o teu poder, com a tua unção, no nome poderoso de Jesus. Vem tocar, Senhor, em nome de Jesus, a casa, a família, Senhor, o projeto do coração dos teus filhos, em nome de Jesus, Pai querido, poderoso e santo. A tua mão, Senhor, que assim o faz, no nome poderoso de Jesus. Traga, Senhor, rejuvenescimento, fortalecimento, através da graça, da autoridade e do poder, no nome precioso de Jesus. Pai querido, a tua graça prometida, às vezes, ao pensamento e quando será, Senhor? Jesus, basta tão somente o alinhamento com a tua vontade, e assim será, no nome poderoso de Jesus. Tu és o Senhor que vai tocando de uma forma a tirar, Senhor, todas as forças pessoais, para que o poder aperfeiçoe na dependência, aperfeiçoe na fraqueza. A tua graça é suficiente para fazê-la romper e romper para a glória do teu nome santo, no nome precioso de Jesus. No nome de Jesus, Pai, tu és o poder, tu és aquele que muda todas as coisas. Tu destes um projeto, Senhor, mas os empecilhos têm sido tão difícil para ultrapassar, Senhor, mas só a tua graça o poderá fazer romper, no nome precioso de Jesus. A tua mão poderosa, Senhor, sobre a tua filha, por muitas vezes, Senhor, para cuidar de outras pessoas, só a tua graça conduz a tua filha, porque muitas vezes ela não tem força, ela não sabe mais o que fazer, mas tu sempre, Senhor, dá o escape. Por isso nós te adoramos. Seja fortalecido na tua graça, seja fortalecido no teu amor, na tua presença, na tua bondade, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Todo medo que tenha atingido, seja do que for, eu só vejo o medo. Do que é eu não sei, mas há um medo. Eu o desfaço agora, no nome poderoso de Jesus. Vem com a tua graça, Senhor. Esse medo não tem mais autoridade na vida da tua filha. Espírito de medo, ouça a ordem no nome de Jesus. Saia agora e arranque todos os seus sintomas. Em nome de Jesus, espírito de intrepidez, assuma o comando agora. Assuma no lar, Senhor, o comando. Assuma, Senhor, nas atitudes. Fortaleça a tua filha. Em nome de Jesus, revista a tua filha, Senhor, com a tua graça, e o teu poder se manifeste para a tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o teu poder, a tua unção, Senhor, poder de cura, poder de sustentação, graça inaudita sobre a vida dos teus filhos, Senhor, sobre esta casa, sobre esta família, a tua graça, Senhor, restituição de saúde, rejuvenescimento, fortalecimento, no nome poderoso de Jesus. A tua graça, Senhor, a tua bênção, o teu poder, a tua unção, que muda, Senhor, todas as coisas na vida daqueles que buscam a tua face e a tua presença. Em nome de Jesus, que o teu Espírito possa mover, que o teu Espírito faça, Senhor, aquilo que não podemos fazer. A tua graça é que nos conduz, Senhor, que nos conduz a vitórias, que nos conduz, Senhor, ao caminho direito, no nome poderoso de Jesus. A tua bênção, no nome de Jesus. Pai querido, eu coloco a mente do teu filho agora no teu altar. Lança fogo sobre todos os pensamentos. Alinha agora, Senhor, com o teu Espírito. Alinha agora com a tua graça. Em nome de Jesus, eu desligo o teu filho de todo o passado e ligo o Senhor com a tua graça, com a tua presença. Eu ligo o teu filho agora, Senhor, com o teu altar. Deus poderoso, que o ministro Vave faça a conexão agora, lançando fogo, Senhor, para que o teu filho possa viver a promessa que está sobre a vida dele, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre o seu coração. Seja ele, Senhor, fortalecido de uma forma tremenda, poderosa e especial, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja completo agora a tua graça sobre a vida dos teus filhos, para a glória do teu nome santo. Em nome de Jesus, a tua bênção, a tua direção, o teu amor e a tua bondade. Em nome de Jesus, toca, Senhor, com a tua unção, a unção da graça, que destrói fortalezas, que quebra barreiras, que desfaz, Senhor, todas as ondas infernais, no nome poderoso de Jesus. Todas as ondas infernais sejam arrancadas, em nome de Jesus, sejam canceladas, cercadas pela tua graça, pela tua glória, e o teu mover, Senhor, assuma o controle, no nome poderoso de Jesus. Receba a graça do Senhor, a graça que impulsiona, a graça que destrói fortalezas, a graça que te faz vencer, que te leva ao limite que o Senhor colocou para a sua vida. O projeto de Deus será cumprido completamente. Não vai falhar o projeto de Deus. Porque você termina pensando que não dá mais? A graça do Senhor vai te fazer passar, ela te é suficiente. Aprenda somente a adorar. Aprenda a adorar, a adorar, a adorar. Clame o sangue de Jesus em todos os dias, em todas as orações, em nome de Jesus. Que a bênção e o poder do Senhor resgate a sua certeza, a sua confiança e graça seja derramada sobre a tua filha, Senhor. Em nome de Jesus, que os pés sejam fortalecidos, que as mãos se fortaleçam, em nome de Jesus, a tua direção, o teu poder, a tua unção, no nome precioso de Jesus. Toca, Senhor, na mente, toca, Senhor,
no coração. Deus querido, tão novos, tão pequenos, mas crendo, Senhor, que Tu vais fazer. A Tua graça os leva a vencer. A Tua graça os leva a vencer. A Tua graça é suficiente, Senhor. Vem trazendo, Senhor, cura. Toca, Senhor, o interior, a Tua graça saradora, a Tua graça que muda. Pai querido, a saúde da Tua filha vai ser tocada e restaurada completa e totalmente, pois é testemunho da Tua graça. Eu creio na Tua verdade. Nós estamos concordemente, Senhor, diante de Ti, crendo que a Tua unção de cura está estabelecida agora para a glória do Teu nome santo. Pai querido, realiza a Tua obra. Faça, Senhor, o Teu querer. A Tua graça, Senhor, leva os Teus filhos à profundidade da santidade e da glória. A graça do Senhor seja derramada para suportar, vencer e passar, e receber a direção do Senhor, no nome poderoso de Jesus. A graça e a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Se a graça do Senhor te basta, o que você vai fazer com essa graça? Obrigado. Deus abençoe. Que a mão poderosa do Senhor seja contigo. Obrigado por esse tempo juntos. Que o Senhor possa usar a sua vida para aqueles que estão longe, aqueles que você deseja que estejam na presença do Senhor. Deus abençoe muitíssimo em nome de Jesus. Deus abençoe Maxwell que veio comigo. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida.